Hooke achava que não podia usar a matemática para explicar adequadamente o que acontecia nos movimentos planetários. Então Newton pegou essa ideia e aplicou a ela um tratamento rigorosamente matemático. Newton dispensa a contribuição de Hooke. Newton ficou absolutamente furioso. Ele tinha dado a Hooke algum crédito ao escrever o Principia. Mas devido à arrogância e ao orgulho de Hooke, ele resolveu apagar as referências a ele, com exceção de duas. Mas em 1703, Robert Hooke morre. A vida de Newton mudou da noite para o dia. Ele publica outro grande trabalho, um follow-up de seu primeiro artigo sobre ótica 30 anos após a pesquisa original. Após a morte de Robert Hooke, Newton domina as atas da Royal Society durante os anos seguintes até sua morte, em 1727. Mas alguns especialistas acham que há mais que apenas Robert Hooke nos segredos de Newton. O professor William Newman é um importante especialista no trabalho alquímico de Newton. Em 2010, Newman fez uma descoberta que o convenceu de que as teorias sobre a luz de Newton foram inspiradas por seu trabalho em alquimia. Como Newton pensava na luz como uma composição de glóbulos materiais, como ele chamava, era algo perfeitamente natural e óbvio pensar em analisar a luz da mesma forma que alguém analisaria substâncias químicas. Se Newton quiser manter sua reputação, o segredo é essencial. A alquimia de Newton é algo que a maioria das pessoas teria achado fraudulenta. Elas imaginariam por que motivo ele trabalhava tanto em algo que quase todos pensavam ser obra de falsificadores e idiotas. Newton se interessava por essas coisas. Bem, ele ainda era uma figura eminente e acho que seria considerado esquisito. Confidenciais no Nat Geo. O fato de um dos cientistas mais famosos do mundo ser um ávido alquimista parece uma enorme contradição. Mas as contradições não terminam aí. Newton tem um interesse ainda mais surpreendente. É obcecado por códigos secretos e profecias da Bíblia. E isso poderia lhe custar o emprego, ou mesmo sua vida. Nos últimos 20 ou 30 anos, temos uma imagem de Newton que está muito interessado em ideias religiosas. Ele decide que vai fazer pela teologia o que ele fez pela matemática e pela física. E como protestante radical, passou no protestantismo normal radical por algo muito anormal. Ele precisa passar 5 ou 6 horas todos os dias em estudos religiosos. Ele escreve mais sobre as escrituras do que sobre ciência e alquimia combinadas. A obra de Newton sobre estudos bíblicos é o exame dos primeiros textos religiosos e sua dissecação. Ele tem uma mente analítica e gosta de examinar os registros da Igreja e a Bíblia. Newton é particularmente obcecado pelo Livro das Revelações e crê que ele contém informações secretas sobre o fim do mundo. Para Newton, existem pessoas, incluindo ele mesmo, que conhecem a verdade e são sempre perseguidas. Às vezes martirizadas, às vezes exiladas e às vezes têm de manter sua obra em privacidade. Mas no final, quando chegar o dia do julgamento final, essas pessoas herdarão a terra. Nos campos da ciência aparentemente não relacionados, da alquimia e teologia, Newton aplica a mesma busca obsessiva para a verdade de cada um. Com exceção de 2 ou 3 pessoas, durante a vida de Newton, ninguém sabe o que ele pensa e em que ele acredita. Newton está convencido de que a ele apenas foi dado o dom de descobrir os mistérios do universo, seja através da ciência, da religião ou da alquimia, e mantém um manto de segredo sobre as três. Mas deve ter havido alguma coisa que Newton queria mais que tudo esconder e que levou para o túmulo. Sabemos que ele destruiu centenas de papéis semanas antes de sua morte. Existem 2 fontes dizendo que Newton queimou algum material antes de morrer. Na primeira, alguém afirma ter visto Newton queimar grande quantidade de material antes de morrer, que quase certamente deveria ser referente à teologia. Mas não sabemos por que ele faria isso, já que o material deixado é herético de qualquer forma. Não podemos imaginar o que seria pior a ponto de ele querer queimar.
Acho que ele queimou alguma coisa de alquimia, porque a vasta quantidade de notas de alquimia é de autoria de outras pessoas. E deve haver milhares de palavras de reflexão de Newton que ficaram perdidas para nós. Os papéis que Newton queimou antes de morrer poderiam ser cópias de material existente que ele queria jogar fora. Mas, dado seu interesse em alquimia e teologia, alguns pesquisadores suspeitam de alguma coisa mais bizarra. Hoje, esse ato desafiador pode parecer extremo, mas o professor Michael Fitzgerald acredita que foi impulsionado pelas condições de Newton. Tenho 100% de certeza de que Isaac Newton tinha a síndrome de Asperger. A chave dessa condição apresenta-se por fraco relacionamento pessoal, empatia fraca, olhar fixo, problemas para entender expressões faciais e corporais, e seu portador tem comportamento repetitivo. Ele escrevia palavras sem cessar. Estas não são páginas de uma obra, mas com frequência milhares de palavras que ele escrevia do nada. Fitzgerald descreve outras características que ele vê em gênios com Asperger. Eles têm interesses muito limitados, tornam-se obcecados por alguma coisa e insistem nela até vencer o prêmio Nobel. Creio haver muitas provas independentes de que Newton chegou ao seu próprio limite continuamente e que tinha um comportamento confuso, sendo capaz de se concentrar profundamente e ficar obcecado por alguma coisa que estivesse fazendo. Fitzgerald também acredita que Albert Einstein e Charles Darwin mostraram sinais da síndrome de Asperger. Se Newton tem Asperger, seu cérebro trabalha diferentemente daquele de uma pessoa comum. Minha forma de descrevê-la é como se existissem 12 computadores no cérebro operando independentemente uns dos outros. Eles não têm ligação, não estão integrados como em uma pessoa neurotípica ou comum. Esse intenso processamento local pode funcionar de modo bem superior a um cérebro integrado. A síndrome de Asperger não apenas ajuda a explicar o gênio de Newton, como o seu aparentemente disparatado interesse em teologia, alquimia e física. Diferentes áreas de seu cérebro trabalhando independentemente, mas cada uma delas com intenso poder local. Ele é uma figura grandemente contraditória e isso é muito comum em gênios. Eles têm o seu lado científico e seu lado irracional voltado para o oculto ou assuntos espirituais. Isso é completamente bizarro, mas é muito comum em pessoas com a síndrome de Asperger ter essa divisão. Fitzgerald acha que a vida de Newton teria sido bem diferente sem Asperger. Se Newton não tivesse tido a síndrome de Asperger, creio que ele não seria Newton. Não estaríamos falando sobre ele hoje, ele seria apenas mais um agricultor. Quando Newton morreu, era um dos homens mais famosos do mundo. Newton é agora uma figura mais de sua época. E entender como ele via o mundo e como sua ciência emergiu é o modo mais interessante de contemplá-lo. A imagem de Newton hoje é muito mais complexa do que a do passado. Mesmo assim, seu status como cientista não mudou nem um pouco. Ele é o maior cientista dos últimos 1000 anos. Se Newton tinha síndrome de Asperger ou não, uma imagem mais verdadeira e interessante está emergindo de um homem cujo gênio lhe custou o benefício social, mas que é festejado como uma das personalidades mais influentes da história. Versão Marshmallow São Paulo.